voltei trazendo outro review de filme de terror neste Monkey Madness 2022. Durante o mês de outubro, todos os dias estarei trazendo análise de um filme de terror diferente, e no dia de hoje o filme que eu estou analisando se chama The Exorcist 2, né? O Exorcista 2, que contém também o subtítulo The Heretic, né? O Herege. Então, o Exorcista 2, o Herege, e eu sei que muitos de vocês sequer sabem que existiu uma sequência pelo Exorcista. Agora, né, quem assistiu a minha análise do Exorcista ano passado, eu já tinha comentado essa curiosidade, porque realmente é o tipo de informação que antes sempre saía da minha cabeça, sabe? Agora nunca mais vai sair, porque eu até já assisti o filme, mas eu confesso que, sei lá, durante a minha adolescência, até o início da minha vida adulta, se tu falasse pra mim que o Exorcista tem uma continuação, eu ia dizer, não tem, é só um filme. Né? Então, porque realmente esse filme aqui, O Exorcista 2, que é uma sequência direta, saída não muito depois, sabe? O primeiro filme é de 73, esse aqui é de 77, então 4 anos de diferença aí e tal. E depois tiveram até filmes que são prequel e tudo mais, só que esses prequel eu acho que já saíram nos anos 2000. Sabe? Só que esse aqui não, ele conta com parte do elenco original, né? Poucas pessoas, é só a Linda Blair, que é a menina que tinha interpretado a Regan, né? A guria que era possuída no primeiro filme. Nesse segundo filme ela tá de volta, ela é a protagonista do filme. E tem alguns outros personagens, tem a Sharon, que é uma menina que ela era assistente da mãe dela, ela tá de volta nesse filme. A mãe dela não tá de volta, o que é bem estranho, porque, tipo, não faz parte da narrativa o fato da mãe dela tá morta ou algo do tipo. Só que acontece a mãe dela nunca aparecer na frente da câmera. Então, obviamente que a atriz não foi contratada e tudo mais, deve ser esse tipo de coisa, só que mesmo assim não incluíram na narrativa isso, sabe? A mãe dela simplesmente não aparece, mas ela menciona a mãe dela como alguém que ainda tá viva e tal, só que não tá presente em nenhuma das cenas que tiver acontecendo nesse filme. E os dois padres, né, eles morreram no primeiro filme, então realmente não faria sentido eles voltarem, então eles escalaram um novo ator para ser a versão assim o padre dessa história, digamos assim. Eles mencionam bastante o padre Merrin, né, que é o exorcista, digamos assim, do primeiro filme, e falam muito pouco, muito menos do padre Karras, né, apesar do padre Karras ser o padre que tem mais screen time, né, mais tempo de tela no primeiro filme. Nesse segundo filme que ele realmente, o padre Merrin é o personagem do primeiro filme que eles mencionam com maior frequência, tirando a própria Regan, mas a Regan tá ali ainda na história, né. Então, basicamente, olha, o que eu posso falar desse filme antes de entrar naquelas análises cena por cena com todos os spoilers que eu gosto de dar. Eu vou dizer pra vocês que eu achei o filme bom. Realmente eu achei o filme bacana, sabe? Então esse já é o maior spoiler que eu posso dar. Eu realmente acho que se a pessoa não for assistir, querendo assistir a mesma coisa que tinha no primeiro filme, tu vai gostar. E eu nem posso dizer que não tem nada a ver, sabe? Porque se eu falasse, esse segundo filme não tem nada a ver com o primeiro, vai parecer que a história não tem ligação alguma. E a história tem muita ligação. Mas em questão assim, de teor, tá ligado? Não é um filme assustador, não tem cenas tão gráficas, tão violentas, não tem nenhuma frase profana, que nem o primeiro filme tinha esse valor do choque e das cenas mais assim violentas e tudo mais, e até eu não considero mais um filme assustador, mas eu já tô careca de filme de terror, então raramente filmes de terror me assustam, né? Então, mas eu entendo que para outras pessoas o Exorcista ainda pode ser um filme assustador. Mas esse segundo filme com certeza não tem nada disso, sabe? Então, em questão de teor, sabe? Do clima, das sensações, sentimentos que esse filme te passa, ele realmente é um bocado diferente. Então eu super entendo que ele tenha sido mal recebido na época. As pessoas queriam mais do mesmo e não gostaram, ficaram frustradas. Enfim, eu entendo tudo isso. Mas agora, trazendo para o meu lado, para a pessoa que não assistiu em 77, a pessoa que assistiu em 2022, eu confesso pra vocês que o fato dele ser bem distante do primeiro filme, pra mim foi um ponto positivo, sabe? Porque eu realmente, eu aposto que se ele fosse mais um filme daqueles que várias vezes tentam fazer de novo o que já foi feito e fracassam, ou ficam meio repetitivos, ou fazem pior do que a primeira versão, como esse filme não estava trilhando os mesmos caminhos do primeiro filme, eu me sentia vendo uma obra nova, sabe? Mesmo sabendo que ela já tem 50 anos de idade, digamos assim. Só que, né, o filme tem esse caráter, né? A experiência muda de acordo com a perspectiva daquele que está assistindo. Então eu vou dizer para vocês, o maior elogio que eu posso dar, e a indicação também, olha, se tu não quiser assistir algo parecido com o primeiro filme, eu te recomendo assistir. Eu achei o filme bacana, eu gostei da história, eu gostei de várias coisas. Não é perfeito, sabe? Mas eu não acho nem o primeiro filme perfeito. Só que, né,
Eu até vou dizer que, talvez, considerando toda a experiência do primeiro minuto até o último, acho que eu gosto mais desse filme porque realmente o Exorcista, eu acho que a primeira 1 hora do filme original, né, eu acho bem chata mesmo, bem tediosa. Eu acho que aquela primeira 1 hora não é bem gasta, eles não desenvolvem coisas interessantes, e realmente a segunda 1 hora do primeiro filme é muito bom, é muito interessante, sabe? Só que esse filme aqui, eu acho que o começo dele não é tão chato, e apesar dele não ter cenas tão memoráveis, tão marcantes, a narrativa flui, o desenvolvimento é interessante, sabe? A atuação continua eficiente e trazem uma série de outras simbologias que pra mim é o ponto alto, sabe? É o diferencial desse filme pro primeiro, que tem uma série de outras simbologias que o primeiro se limita muito numa coisa mais cristã mesmo, e nem que seja muito profunda a parte da religiosidade, sabe? Já dá pra dizer que tem muitas passagens assim bíblicas ou algo desse tipo, só que, né, o pouco do simbólico, o pouco do espiritual que eles trabalham no primeiro filme é muito mais no lado assim do cristianismo, digamos assim, né? Então vamos lá, vamos partir para aquela análise cena por cena. Eu vou até me manter um pouco mais no meu roteiro, porque honestamente eu fiz bastante anotações desse filme, né? Ele é um filme um bocado longo, ele tem quase 2 horas de duração. O primeiro filme tinha 2 horas, né? Então a duração é quase a mesma do primeiro filme e tudo mais. Então vamos lá. Aí após os créditos, né, que nos mostram umas letras vermelhas e tudo mais, sem a trilha sonora clássica desse filme, eles não reaproveitaram o primeiro tema, não sei se por questão de direitos autorais ou simplesmente eles não queriam utilizar de novo. Eu acho que isso daí talvez seja um ponto fraco desse filme, sabe? Não utilizar o tema da franquia, porque honestamente quando o tema da franquia é foda, eu acho que tem mais o que usar em todo qualquer momento, né? Mas enfim. Aí a gente vê uma cena curta de um padre não identificado, né? Que é o padre que viria a ser o personagem recorrente dessa história também, que já vou dizer que o nome dele é Philip Lamont, né? Philip Lamont, só que nesse momento a gente não sabe ainda esse nome, e tu vê que ele tá presenciando uma cena que parece ser uma possessão demoníaca em alguma parte do México, sabe? Tem uma jovem que ela fala algumas coisas em inglês, algumas coisas em espanhol, e ela pergunta pro padre por que tá fazendo isso com ela cura as pessoas, ela não entende, e no final das contas ela acaba assim, ela consegue escapar dos moleques que tá segurando ela, e tu vê que ela comete uma espécie de suicídio se queimando, sabe? Não sei exatamente como é que a roupa dela pegou fogo tão rápido, né? Talvez tenha algum caráter espiritual, mas já começa direto mostrando esse padre presenciando a morte dessa menina que parecia estar passando por um tormento de possessão demoníaca mesmo, né? Aí depois a gente vê uma nova personagem, que é uma doutora, que ela vai ser a figura materna da Regan nesse filme, sabe? Ela é uma doutora que ela tá fazendo tratamento terapêutico com a Regan, sabe? Então, basicamente, essa mulher daí, ela vai estar suprindo a carência que a personagem da mãe da Regan tá fazendo nesse filme. É uma mulher chamada Jean, né? A personagem, no caso. Primeiro ela tá tendo uma mulher que tu vê que tem uma espécie de problema auditivo, e depois ela troca algumas palavras com a própria Regan, né? Que agora aparece, ressurge 4 anos mais velha, tu entende que ela deve estar... Não me lembro se falam a idade dela no primeiro filme, mas agora ela deve ter, sei lá, 16, 17 anos, talvez um pouco mais, né? E daí ela começa a explicar pra Regan de uma máquina lá que eles essa é uma parte que talvez deve incomodar bastante gente no filme, é que ele gira em torno bastante de uma máquina chamada sincronizador, e basicamente é uma máquina que é para colocar umas coisas assim na tua cabeça, sabe, os eletrodos, e coloca daí outra pessoa também, e tem uma luz de estrobo, sabe, aquelas que ficam piscando, e essa máquina ajuda a induzir as pessoas a um estado de hipnose. E daí, se as duas pessoas estiverem utilizando aquela máquina ao mesmo tempo, elas podem estar em sincronia, em sintonia, sabe? E navegarem as memórias ou os pensamentos uns dos outros, né? Então é uma parada meio que sci-fi, embora eu entenda, tipo assim, eu posso dizer pra vocês que eu não acho algo tão fora da casinha, não só porque eu sei que existem tecnologias parecidas e similares, não necessariamente na técnica assim de entrar dentro da cabeça dos outros, mas agora, essa história de existir técnicas para entrar na cabeça dos outros existe, só que sem ferramentas tecnológicas, né? Aí entra tudo naquele lado espiritual, paranormal, que quem acompanha os programas sem contexto sabe que eu tenho... conhecimento e pesquisa a respeito desse tipo de coisa. Então a ideia de que tu pode acompanhar uma pessoa numa jornada dita como psicológica, sabe? Que tu pode acompanhar a pessoa dentro das próprias memórias, dentro dos próprios pensamentos,
acredito que isso possa acontecer, tá ligado? Só que né, não necessariamente feito por uma máquina chamada sincronizador, mas ok. Então esse filme ele vai tratar com esse tipo de questão também, sabe? Um pouco de sci-fi no meio, né? E porque a Reagan sempre disse que ela não se recorda da época que ela viveu em Washington, né? Que basicamente foi onde aconteceu todos os acontecimentos do primeiro filme. Enfim, aí a gente vê de novo o padre Philip Lamont sendo levado para se encontrar com o cardeal, né? Que tenta convencer ele a realizar uma investigação acerca das circunstâncias envolvendo a morte do padre Barry, né? O padre do primeiro filme, um dos dois, né? Porque o padre Barry tem sido acusado de heresia e satanismo por parte do clero, né? Aí, basicamente, entende que as pessoas querem, né? Tinha dois caminhos após a morte de um padre tão importante, digamos assim. Uma seria canonizar eles, digamos assim, mas tem a parte do clero que, em vez de achar que ele merece ser transformado em santo, prefere utilizar as experiências, as vivências, os fatos de que ele era um padre arqueólogo, que ele tinha tido ligações com essa história de exorcismo e tudo mais, para falar que, na verdade, ele era um herege, certas das coisas que ele falava e fazia não condiziam com o que o Vaticano estaria dizendo. Então, melhor seria aproveitar para apagar ele da história agora que ele morreu. Então esse cardeal queria que o esse padre Lamonte realizasse investigações para provar então se ele era o satanista, né, infiltrado na igreja ou não, ele era um homem santo e tudo mais, né? E daí tu vê que o Philip tá hesitante, sabe? Ele diz que não é digno para isso, né? É um bagulho que já me recordou mais ou menos o tipo de comportamento que o padre Karras tinha no primeiro filme, né? Quem assistiu o primeiro filme se lembra que o padre Karras ele era assim, o padre ateu, digamos assim, sabe? O padre de pouca fé e tudo mais. Então esse cara ele tá basicamente na mesma condição, provavelmente devido ao que aconteceu lá no México, sabe? No começo do filme que ele viu aquela menina morrendo na frente dele. Então, quando ele diz que ele é indigno, né? E daí eu já pensei que era referente àquele capítulo. Só que daí o cardeal diz, não, quero saber, tu vai fazer isso daí, justamente por tu estar se sentindo assim, é o momento de tu acertar essa responsabilidade que vai ser importante pra ti na tua vida como padre, né? E daí, enfim, vamos indo adiante. O padre visita a estranha clínica, né, que é a doutora Jeanne. Eu escrevi que ela é estranha porque ela é uma clínica com, tipo assim, ela é toda espelhada, sabe? Espelhada não, mas as paredes são todas de vidro, sabe? Para todas as partes da clínica poder se enxergar, digamos assim, o tempo inteiro. E daí ele pede para conversar com a Regan, né? Mas a terapeuta recomenda que isso não aconteça porque ela acredita que o exorcismo piorou o quadro de Regan e ela suprimiu a experiência devido às 3 mortes ocorridas naquele capítulo, né? Naquela casa, no total, morreram 3 pessoas desde que a Regan foi possuída e a gente sabe que ela estava envolvida, assim, digamos que diretamente com todas elas, praticamente, né? Praticamente não, com certeza. Então, né, ela basicamente ela não acha que o padre deve mencionar esse tipo de capítulo nesse momento, né? Só que desenvolve uma pequena tensão entre os dois, né? Porque a doutora tá com uma visão assim mais científica da parada, né? E já o padre tá incluindo toda a questão espiritual, que ele diz que essas coisas têm que ser resolvidas, que ser trabalhadas, pode ter o mal ainda dentro dela, né? Daí ele até fala assim pra ela, você sabe com o que você está enfrentando aqui? Daí ela fala, sim, estou enfrentando com uma doença psicológica. Daí ele diz, não, você está enfrentando o mal, e o mal é uma entidade viva e consciente. E eu confesso para vocês que eu concordo, sabe? Eu não sou um padre cristão, mas eu realmente acho que existe o mal como entidade viva e consciente. Né? Mas eu também acredito em doenças psicológicas. Só que eu acho que as duas coisas podem existir ao mesmo tempo, se é que vocês me entendem. Enfim, aí a Regan se intromete na conversa, né? E agora ela diz que ela está interessada em passar pelaquela experiência envolvendo a máquina hipnótica, né? O sincronizador que no começo, quando a doutora sugeriu, ela não estava interessada. Então dá pra ver que a Regan tem enxergado o padre, né? Porque mostra ela vendo o padre chegando ali naquela clínica. Dá pra ver que ela tá sujeita, na verdade, a lidar com as questões de que ela viveu naquela casa, mas talvez ela não se sentisse confortável para falar com a doutora dela, porque imaginava que a doutora dela ia tratar como papo de louco, digamos assim, né? E daí eles vão participar dessa sessão daí e tal. Na marca dos 15 minutos começa a primeira sessão com esse sincronizador, que será um tema recorrente. E eu vou dizer para vocês daí como eu elevei toda a inclusão dessa máquina na história, digamos que eu acho que é desnecessário, sabe? É uma coisa que o jeito que ela funciona, que ela opera e os sons que ela emite é um pouco
convoluto, um pouco confuso, e realmente eu acho que é desnecessariamente sci-fi, sabe? É o tipo de coisa que eu penso que eu daria para ter colocado algo similar, simplesmente tratando com a hipnose terapêutica, sabe? Existem coisas para que tu podia trabalhar em vez de uma máquina de estrobo, até a chama de vela, por exemplo, né? Que está ligado em questões de meditação, etc. A chama é considerado algo hipnótico desde sempre, sabe? É utilizado para pessoas quererem entrar em transe e tudo mais. Então, tinha meios mais interessantes, né? Só que eu entendo que eles também quiseram fazer essa ligação com a ciência, porque ainda mais naquela época era mais interessante ficar criando esses, ah, não sei se dá pra dizer como paradigma, sabe? Mas esses pontos assim de choque entre a ciência e a religião. Então eu consigo entender também, mas pra mim eu acho meio chatinho também, sabe? A inclusão dessa máquina o tempo inteiro e tudo mais. Mas enfim, ainda assim é uma série interessante, né? Do ponto de vista que tu tá vendo algo que não tinha aparecido no primeiro filme, e é eficiente para nos conduzir até o momento que a Regan testemunha a morte do padre Mary, né? Ela é hipnotizada, ela vai passando por aquela coisa de, tenta relaxar, etc e tal, visita a tua casa, e daí ela tá enxergando, né? A gente vê algumas cenas que indicam que é como se ela estivesse vendo de novo o padre Mary morrendo, e daí, inclusive, nesse filme, sempre que a Regan fala com a voz de demônio, né? Que ela é diferente da voz do primeiro filme, que era uma voz masculina. Agora eles realmente botaram uma dublagem por cima. Imagina que com a voz dela, só que colocada assim com uma espécie de distorção, sabe? Mas é uma voz feminina demoníaca, não mais masculina demoníaca como era. E tem toda assim uma explicação de como que o Padre Mary morreu, deixando claro que ele foi morto por Pazuzu, sabe? Então não é ele não teve um ataque cardíaco tentando vencer o demônio, dá pra ver que ou sim também, sabe? Dá pra te interpretar que foi assim que o demônio matou ele. Porque basicamente dava pra ver que a Riga tava apertando assim a mão, inclusive eles mostram o efeito, sabe? Tipo, dá pra enxergar que é como se a doutora que estava participando dessa experiência com ela, que a máquina é colocada em duas pessoas ao mesmo tempo, como eu falei, é algo meio convoluto, a doutora estava sentindo o efeito assim, como se ela tivesse sentindo o que o Padre Mary sentiu, sabe? O coração dela é como se tivesse o coração dela sendo apertado, e tu vê que eles mostram assim, a mão da Regan demoníaca apertando como se ela estivesse esmagando o coração do velho, então tu entende, foi o demônio que fez ele ter um ataque cardíaco no momento que ele estava tentando exorcizar ela, digamos assim, sabe? Aí a cena toda se desenrola em cerca de quase 5 minutos, sabe? Desde o momento que eles vão ligar a máquina até ter todos os esclarecimentos, né? Rola esses momentos de tensão que até parece que a doutora vai morrer, né? A doutora Jeanne, ela fica presa sem conseguir voltar para a realidade, digamos assim, e ela tá com o coração acelerado, palpitando. E daí tu vê que o padre Philip Lamont, né, depois que a Riga já tinha voltado ao estado de consciência, ele que tenta ir lá encontrar ela, ele coloca o aparelho, utiliza o estrobo da máquina para ser hipnotizado também, e ele acaba enxergando essa cena que eu falei, sabe? Ele vislumbra a Riga esmagando o coração do Padre Mary, né? E depois de alguns momentos tensos, Riga e Jean, né, a doutora e a menina, dizem não se lembrar do que viram, mas Lamont não diz o mesmo, sabe? Por alguma razão, ele é o único que, no meio dessa sessão terapêutica, digamos assim, nada convencional, ele se lembra claramente do que ele viu, enquanto as outras duas meninas dizem que não. Aí a seguir, a Regan começa a desenhar o rosto, né? Tu vê que uma menina pede pra ela desenhar alguma coisa e ela fala, o que tu quer que eu desenhe? A menina fala uma casa, ela fala assim, não, eu vou desenhar um rosto, né? Então, tu já imagina que ela vai começar a desenhar aqueles rostos diabólicos que ela desenhou no primeiro filme, sabe? Enquanto isso, o padre e a Jeanne estão tendo uma conversação com o padre estando claramente incomodado com o que viu, sabe? Tu vê que ele tá tipo, sei lá, essa guria tem alguma ligação ainda com o demônio, e a Jeanne meio que tá assim, não, tu não pode dizer, não pode estar convencido só por uma experiência, isso pode ser, não precisa ser memórias, pode ser um sonho, pode ser uma alucinação, né? E vocês sabem o que eu acho das alucinações, na verdade. E dizendo que poderia ser apenas, eu acabei de. Eu falei antes de ler o meu roteiro e o meu roteiro ia estar escrito aquilo que eu acabei de falar. Enfim, uma assistente da doutora entrega um desenho feito pela Regan para o padre, sabe? E daí ele vê que no desenho assim, ele tá enxergando umas chamas, sabe? Dá pra ver que é o rosto dele, mas tem umas chamas no fundo, uma coisa desse tipo. E ele corre atrás da Jane e tu vê que ele tá tipo assim, tá pegando fogo em alguma coisa aqui desse prédio, sabe? E a mulher, o que tu tá falando? E ele guia a mulher até um porão e realmente tava
tendo um incêndio numa caixa que aparentemente, pelo que eu consegui entender depois que eles apagam, pelo que eu consegui entender depois que eles apagam a caixa que estava pegando fogo, era uma caixa com objetos pessoais da Regan, sabe? Inclusive uma boneca que ela tinha trazido lá de Washington, certo? Então, né, simplesmente umas capirotices leves, light, né, pra gente não se esquecer que é uma obra de cunho paranormal, digamos assim. Enfim, enquanto as pacientes dessa clínica, digamos assim, estão sendo guiadas de volta para a clínica, né, que elas tinham sido, tipo, mandaram elas se evacuarem e agora que estava tudo bem, elas estavam sendo direcionadas a retornar, sabe? O padre Philip tenta convencer a Jeanne a ajudar a Regan, sabe? Que ele acredita que ela está se recordando de tudo aquilo graças a tal máquina, sabe? Todas as coisas que ela viveu lá em Washington. E daí, graças àquela máquina, graças àquelas coisas todas, eles vão poder provar que tem o demônio ancião dentro dela. Eu não sei muito bem como é que o velho fez esse salto, sabe? Eu consigo entender que é uma questão de intuição, só que é engraçado que ele fala, ah, não, com essa máquina a gente vai poder provar, tipo, como assim? Como é que tu vai poder utilizar aquela máquina pra provar que tem um demônio vivendo dentro da guria, cara? Não entendi muito bem, né? Só que tu vê que ela tá, a doutora não tá acompanhando o padre, ela tá tipo assim, não, cara, te acalma, tá aparecendo um maluco supersticioso, sabe? E daí tu vê que vai ter essa dicotomia, né? Pelo menos o padre já não é mais ateu, né? Eles resolveram mudar isso logo de cara, né? Aquele padre Karras que ficou até o final do filme dizendo, ah, eu não sei mais quem é Cristo, né? Enfim, e daí, enquanto a Regan dormia, a gente vê que uma voz demoníaca sussurra assim pra ela, vamos voar, Regan, né? E a gente passa a enxergar uma espécie de visão do passado, sabe? Realmente, o filme não te explica muito, mas inclusive eu sei que essas são várias das críticas que as pessoas fazem, mas sei lá, pra mim é intuitivo que quando eu ouço a voz demoníaca falando pra uma menina, vamos voar Reagan, eu interpreto como uma viagem astral, tá ligado? Como eu disse, isso tem a ver mais também com as minhas concepções da realidade de hoje em dia, sabe? Eu consigo imaginar que para outras pessoas que não são ligadas a essa questão, esse filme seja mais difícil ainda de tu conseguir captar. E não que eu tenha entendido tudo que eles quisessem nos mostrar, sabe? Só que pelo menos essas transições que é comum nesse filme ele ficar te levando até pro passado, esse tipo de coisa, eu confesso para vocês que eu consigo interpretar simplesmente como uma visão astral, uma projeção astral que tanto os seres humanos são capazes de fazer como os demônios também são, né? Mas enfim, indo adiante, né? Daí eles vão para uma visão do passado que envolve assim uma nuvem de gafanhotos, sabe? Esse filme lida bastante com essa imagem, né? Aquela coisa de praga do Egito e tudo mais. Então esse filme usa os gafanhotos recorrentemente, sabe? Aparece bastante gafanhoto, né? Ou locust, né? Locusto. Eu não sei se aqui no Brasil eles traduzem como outra forma, mas eu sei que é o mesmo animal, sabe? Que é tanto locust quanto grasshopper, digamos assim, sabe? Eu não sei se aqui no Brasil eu devia estar sabendo como é que se fala locusto, né? Mas basicamente a diferença do gafanhoto pro, pro locusto do mal, digamos assim, é uma coisa dentro dele, sabe? É o mesmo animal, só que quando ele tá na versão não destrutiva, digamos assim, a gente chama assim de gafanhoto, sabe? E quando ele tá na versão diabólica, destruidora, considerada uma praga que vai passar e destruir toda a tua colheita, assim e tal, essa daí é a versão que chamavam de Swarm of Locusts, sabe? O enxame, assim, a nuvem de gafanhotos que quando chegar na tua plantação vai destruir tudo. Então, esse filme ele lida bastante com essa questão, sabe? Com essa parada de nuvem de gafanhotos. De agora em diante eu vou chamar de gafanhoto, então, né? É isso aí. E tu vê que tem uma tribo, sabe? Uma tribo de pessoas que dá pra te deduzir que seja na África, sabe? Porque são uma tribo de pessoas todas negras. Tu consegue identificar várias pessoas negras diferentes, então tu consegue imaginar que é uma visão realmente do passado, né? E quem se lembra, no primeiro filme, ele começa na África, ele começa lá, mais especificamente no sítio arqueológico que seria Sumério, mas o padre Mary já tinha comentado que ele tinha realizado um exorcismo na África, então eu não acho que seja difícil, né, as pessoas que se ligarem nisso entenderem que essas memórias são de algum tempo no passado na África. Inclusive a gente vê um jovem negro, sabe, magro, e que ele tá girando algo acima da cabeça. Ele tem uma vestimenta meio que tribal, sabe, e ele tá girando uma, não sei, não dá pra ver exatamente o que que ele gira, sabe. Parece alguma coisa presa numa corda, mas eu não sei o que que tá na ponta daquela corda. E tu vê que de alguma forma esses rapazes conseguem afugentar e espantar. Eu levo mais para um caráter assim, realmente xamânico, sabe? Uma questão ritualística que aquele rapaz estava desempenhando ali naquele momento que afastou essa nuvem de gafanhotos, né?
E daí, enquanto isso tá acontecendo, sabe, começa a transicionar para imagens da Regan caminhando meio que sonâmbula, sabe? Tá, a gente vê imagens do rapaz fazendo essa coisa lá nessa visão do passado e depois imagens do presente da Regan. Ela mora meio que numa cobertura, dela abre a janela, vai caminhando em direção à beirada do prédio, só que quando ela chega no parapeito, ela se acorda, sabe? Ela se acorda desse estado de sonambulismo e rola uma cena suficientemente dramática, porque honestamente eu não sabia se ela ia morrer ou ficar viva, sabe? Porque mesmo que eu deduzisse que ela fosse a protagonista, vai que ela fosse daquela. Não seria o primeiro filme que começa com um falso protagonista, digamos assim, e matam ele logo de cara, né? Enfim, aí a Sharon, né, que é a menina aquela que é assistente da mãe dela, que já tinha desde o primeiro filme, mas é engraçado que a assistente da mãe dela aparece, mas ela não, sabe? E ela alerta que a mãe de Regan, né, que não vai aparecer no filme inteiro, foi até Washington resolver umas coisas e a cena acaba aí. Basicamente, essa é uma das cenas que esse filme utiliza só pra destacar que canonicamente, na narrativa, a mãe da Regan ainda está viva, embora ela não tenha nenhuma interação com a filha nesse filme, né? Isso já passamos de 35 minutos de filme, e até esse momento eu realmente estava bem surpreso, porque eu tinha gostado do que eu tinha visto até agora, sabe? Não que eu tivesse achado perfeito e incrível, mas não estava nem perto de ser um filme que eu estava considerando ruim, uma bosta, tô perdendo meu tempo. Então, eu estava me surpreendendo com esse tipo de coisa. Enfim, aí a Sharon leva o padre Philip para visitar a casa das McNeil lá em Washington, sabe? Eu não sei quanto tempo que demora, e eu não sei exatamente onde é que eles moravam, eu não sei se nesse filme eles especificam qual cidade norte-americana que se passa, sabe? Só que daí tu vê que eles estão lá naquela casa do primeiro filme e rola uma conversa simples que, honestamente, não estabelece nada de novo, mas ah, deixa, tipo, deixa claro que o que a gente tá enxergando é canônico com o primeiro filme e a mulher comenta coisas que aconteceram no primeiro filme pra mostrar que essas coisas ainda estão sendo levadas a sério no segundo filme, sabe? Então eu acho que é uma cena que ah, cumpriu uma função, apesar de não progredir em coisas novas, né? E a última coisa que rola nessa cena é o padre rezando no quarto que rolaram as mortes. Tu vê ele entrando no quarto, sabe? Que tá todos os objetos assim, tudo ficou lá abandonado, digamos assim, e sacolado, sabe? Pelo jeito ainda pertence à família das McNeil e tudo mais, só que nada aconteceu desde aqueles eventos, né? Compreensivelmente, não aconteceu de nenhuma outra família ir comprar lá, "Ah, vamos morar nessa casa, sabe? Não, ainda não tinha acontecido o padrão clichê, digamos assim. Aí rola uma curta conversa entre, né? Ele já voltou, tipo, não fala quanto tempo passou desde essa cena, e a gente vê o padre de novo lá de volta pra cidade onde passa o resto do filme, né? Falando com a Jeanne, né? A doutora terapeuta e tudo mais. E aí vai ter início a segunda sessão utilizando aquele sincronizador. Dessa vez a Regan vai se conectar com o padre, né? Porque na primeira vez a Regan utilizou junto com a doutora, e daí a Regan conseguiu voltar do estado de hipnose, digamos assim, e a doutora ficou presa. Aí o padre se conectou com a doutora para tentar resgatá-la do estado de hipnose, aquela profunda que ela não conseguia voltar, digamos assim. Daí agora não, vai começar direto a Regan com o padre e a doutora vai ficar do lado de fora fazendo as perguntas, digamos assim. E a Regan daí é perguntada se ela tá enxergando o padre Mary, só que no fim das contas quem começa a responder para nós, pelo menos, é um tipo um narrador, sabe? Surge uma voz do nada falando frases a respeito de várias imagens que a gente está enxergando. A gente começa a enxergar umas imagens que falam sobre daí, tipo, a gente chega a imagens, né, variadas e o narrador está falando sobre um jovem sagrado da África, né? Holy, né? Então, por isso que eu estou traduzindo como sagrado. Um jovem sagrado da África que realizava rituais e curas, inclusive contra um enxame de gafanhotos, sabe? Daí até tem. Só que esse mesmo narrador, em algum momento, ele fala assim: ah, mas que talvez ele próprio atraia os insetos. A gente vê uma pergunta que o velho faz, assim, o padre Lamona, a gente escuta que é na voz dele, embora ele esteja hipnotizado também, é como se ele estivesse perguntando, seja lá para quem eles estão conversando, que ele faz essa seguinte pergunta: será que o grande bem atrai o mal por si só? Né? Que é basicamente o tema desse filme, que é se perguntar por que certas pessoas são escolhidas para serem alvo de possessão demoníaca e não possessão qualquer. Esse filme vai desenvolver mais. Como eu falei, ele vai desenvolver a mitologia por trás do primeiro filme, que era praticamente inexistente, né? Não tinha muitas contextualizações não. O primeiro filme era mais para te mostrar as imagens e não para te contar uma história, digamos assim, né? Aí a Regan chama por Lamont, né? Para que ele se junte a ela na viagem, digamos assim, e os dois vão fazer uma espécie de imagem, uma imagem de viagem astral, pelo menos é assim que eu interpreto, né? Uh, enfim,
ele acaba enxergando quando o Padre Mary dá de cara com... Ah, tá. Os dois nessa jornada espiritual, eles acabam vendo, sabe? Quando o Padre Mary deu de cara com um rapaz médium, sabe? Esse jovem negro aí e tal, que a gente tá vendo nessas imagens, sem saber exatamente quem era. O Padre Mary, o padre do primeiro filme, em algum momento ele enxergou esse menino, sabe? Então, tu imagina que esse menino possa ainda estar vivo, e eu já vou dar spoiler que ele tá vivo sim, entendeu? Ele era um jovem, um adolescente, quando o Padre Mary era um homem adulto, mas não idoso. Então agora, hoje em dia, esse rapaz já pode ser um cara de mais idade, ele pode regular de idade com esse Padre Lamone, que também deve ter, sei lá, uns 40 e poucos, 50 anos. Não é um cara velho, velho, que nem era o Padre Mary, que no primeiro filme ele já estava bem idoso, tanto é que quando ele morre não é tipo assim, nossa, não esperava que um cara na flor da idade como esse fosse morrer, né? Enfim, aí o Padre Mary chega pra... Quando ele encontra esse menino, ele tá caído no chão, repleto de gafanhotos, e ele tá possuído, sabe? Dá pra te ver que ele tá com os olhos amarelos que a, a Regan exibia bastante no primeiro filme. E daí ele se autoproclama Pazuzu. Ele fala assim pro velho. O velho fala: o que que tá acontecendo, que é você? Ele fala: eu sou o Pazuzu. Então essa é a primeira vez que esse nome é dito na franquia, né? Isso já era especulado que o demônio do primeiro filme fosse o Pazuzu, digamos assim, porque lá no começo aparece aquela imagem, né, de um demônio identificado, o demônio sumério, dos demônios do ar, inclusive, que é identificado como Pazuzu, e no livro, que é a inspiração para o filme, é dito que o demônio que possui o Regan é o Pazuzu. Só que no primeiro filme nunca é dito esse nome, tá ligado? Só que aqui nesse segundo filme é o momento que eles aproveitam para fazer o tal de retcon, né? Eles falam algo no presente que também vale pro passado, e é isso daí que acontece. Então, não é errado desde o primeiro filme a gente imaginar que o demônio que está se apossando da Regan é o Pazuzu e não um demônio qualquer, porque de fato é o que aconteceu, sabe? Enfim, aí a Regan convida o Lamont, né, a chamar ela pelo nome. Daí ele fala, Regan. Os dois ainda estão sentados um na frente do outro, sabe? E meio que ninguém tá entendendo muito bem o que tá acontecendo, tirando nós, né, a audiência, e eles mesmos, sabe? Porque as outras pessoas não estão enxergando os lugares que eles estão viajando, digamos assim, sabe? Enfim, aí o Regan fala pra ele falar o nome dela, e o padre fala Regan. Daí ela fala, não, o meu nome do sonho, sabe? Meu dream name. Aí resulta sendo um longo flashback, sabe? Quando ele fala isso pro padre, eu não sei se o padre chega a chamar ela de Pazuzu, ou é no final do flashback que ele fala isso, sabe? Mas quando ela fala, tu tem que me chamar pelo meu nome do meu sonho, começa mais um flashback que daí a gente vê que o jovem sacerdote africano e tal, que estava expulsando os gafanhotos, e depois foi visto com Pazuzu no corpo dele, ele tá sendo levado até o topo de uma montanha, sabe? Eles estão. Tem várias pessoas, né? Vários homens negros e o Merrin escalando uma montanha. E eu acreditava que esses caras eles eram muçulmanos, por causa da vestimenta deles, sabe? Eles estavam assim com. Eles usavam cruz, que também é um símbolo muçulmano, né? Tu vê que eles usavam cruz na roupa e nas mãos deles. Eles usavam turbante, sabe? Então eu pensei que ele estava indo numa espécie assim de sinagoga, talvez, sabe? Algo desse tipo, né? Eu acredito que eles eram muçulmanos, só que depois tem indícios de que na verdade eles eram cristãos e eu vou. Vai ter razões para eu sustentar isso, né? E tu vê que eles levam ele pra dentro de um lugar sagrado mesmo, sabe? Só que é bem feito de pedra. É uma espécie de templo ou igreja, se vocês preferirem, ou sinagoga, não sei exatamente qual delas é o melhor termo, só que feito de pedra mesmo no alto, assim, de uma montanha, que eles tiveram que escalar pra chegar até lá, sabe? E lá dentro eles fazem um ritual com o rapaz. O rapaz ele tá com os olhos amarelos, tem o Padre Mary tá conduzindo, digamos, o exorcismo, sabe? Só que tem várias outras pessoas ali falando no idioma nativo deles, sabe? E com cruzes levantadas, você vê que tá rolando um ritual e eles conseguem expulsar o Pazuzu do rapaz temporariamente, né? Aí a voz que a Regan exibe quando ela tá possuída pelo demônio, sabe? A voz feminina demoníaca, ela fala bem assim, ó. Kokumo foi libertado temporariamente. Daí a gente vê a voz do padre respondendo ela: ah, então o Padre Mary te derrotou? Não, nunca. Ele jamais seria capaz de me vencer. Ele só conseguiu ganhar um pouco de tempo graças ao fato de que eles estavam em seu próprio lugar de poder. Então, tipo, eu confesso pra vocês que esses diálogos, pra mim, são muito mais interessantes do que pra várias outras pessoas, talvez, sabe? Porque não tem nada a ver com o tipo de realidade que ela. Tipo de visão que elas têm da realidade ou conexão que elas têm com o espiritual e o divino, mas, né, as escolhas de termos, as expressões, sabe? O jeito que até que o demônio se expressa e fala o que ele pode ou não pode fazer e tudo mais. Então, eu realmente gostei dessa expansão que eles
estavam trazendo pra ritualística, sabe? Já tá trazendo outras visões de espiritualidade, sabe? Já não tá mais naquela coisa só cristianismo. Tem esse rapaz daí que ele, claramente o que ele tava fazendo ali não era um ritual cristão. E depois eles reintroduziram o cristianismo, mas levaram pra uma vertente da África, sabe? Que é uma coisa bem, uma escolha bem curiosa, sabe, de se fazer naquela época, sabe? Podia ter levado pra qualquer lugar do mundo, levaram pra África e vai ter tudo a ver com a Etiópia. Já vou estar spoilando aqui e tal, mas né, hoje em dia também é o tipo de coisa que eu consigo aproveitar muito mais, mas eu não vou botar os carros na frente do boi, né? Já colocando. Enfim, aí depois a gente vê assim o Pazuzu em forma de um gafanhoto, sabe? Ele chega perto do padre e mais uma vez, cara, as cenas vão de vez em quando vão avançando de um jeito que tu não sabe mais o que é realidade, o que é passado, o que é presente, sabe? Realmente tu vai ter que entender que esse filme tem essa característica, mas né, eu ainda assim eu consegui acompanhar o que eles estavam me mostrando, sabe? E daí tu vê que ele leva o padre Lamont através de uma longa viagem pela África, sabe? Literalmente é como se o padre estivesse voando, o que é uma outra coisa que pode acontecer mesmo, sabe? Espíritos bons e espíritos ruins podem te levar em jornadas espirituais, jornadas astrais, eles podem te carregar, digamos assim, né? E tu vê que ele passa por planícies e planaltos, eles estão viajando por vários lugares, tu passa por onde tem animais e por onde tem pessoas, sabe? E daí eles acabam chegando numa espécie de cidade fortificada, sabe? Realmente chama a tua atenção porque parece que eles estavam no meio do nada quando vê começa a se erguer paredes feitas assim de barro e esculpidas com símbolos e tudo mais, sabe? E tu vê que é habitado por diversas pessoas, né? Eles estão, é como se o gafanhoto estivesse passando por entre as vielas e daí quando vê ele chega até um cara que vai ser identificado logo a seguir como o Kokumo, né? Agora já é um homem adulto, ele inclusive é interpretado pelo. Eu sempre me esqueço o primeiro nome do ator. É o. Ele tem o primeiro nome, depois é Earl Jones, sabe? É o cara que fez o Darth Vader, né? Só que a gente não se lembra muito da imagem do cara que fez o Darth Vader, porque o cara que fez o Darth Vader tava fantasiado, né? Mas é um homem negro e tudo mais. Então, né, tu podia imaginar que esse homem agora adulto que tu tá vendo ali, nesse lugar, poderia ser o rapaz que em algum momento foi exorcizado pelo Padre Mary, né? Então, são todas viagens temporais e essa daí que podia ser até no presente, sabe? Podia ser até uma viagem que estava acontecendo no presente, mas ele estava tendo acesso a um lugar que ele nunca tinha ido. E o que a gente sabe é que foi exatamente o que aconteceu, sabe? Realmente o padre, depois que ele teve essa experiência, né? Ele quis ir até a África para encontrar o Kokumo em carne e osso e conversar com ele sobre esses capítulos, porque ele queria ajudar Regan, digamos assim, né? E, enfim, para terminar essa imagem da viagem, né? Tu vê que o Kokuma é como se ele estivesse enxergando o gafanhoto e ele soubesse que o gafanhoto é um representante do Pazuzu. Tanto é que ele dá um grito que parece um leopardo, sabe? Essa aqui é uma cena que eu já vi as pessoas usando como exemplo de que não faz o menor sentido. Eu confesso pra vocês que eu acho que tem sentido sim, entendeu? O som do leopardo, aquela imagem, é para representar um animal de poder, é para representar uma pessoa que sabe como afugentar uma energia, um espírito maligno que tá chegando ali, sabe? Eu não acho que é, tipo, é simbolismo, com certeza, mas eu não acho que é simbolismo, assim, eu não acho que é uma cena nonsense, sabe? É uma cena sem sentido. Só que eu acho que talvez várias pessoas vejam isso e pensem que, ai, que loucura, nada a ver, não faz o menor sentido, sabe? Do meu ponto de vista, eu não tava levando como sem sentido, eu tava conseguindo levar assim, caralho, tava trazendo toda uma nova representação para essa obra que antes não tinha, sabe? Então eu achei interessante mesmo, né? Aí a Jeanne parece incomodada com o fato de que os ambos se lembram do que viram, que ela faz finalmente agora que vai terminar a sessão, sabe? Agora que eles estão tirando as partes da máquina assim da cabeça deles e tudo mais, né? Os eletrodos e tudo mais. E daí os dois se lembram de onde que eles foram, eles falam que a gente tava na África, sabe? E a mulher fala bem assim, mas não era pra você se lembrar de nada, né? E daí o Lamont já fala que ele quer ir até a África para encontrar o Kokumo, que basicamente também ele já sabia que aquele homem que ele tinha visto era o Kokumo, sabe? Então, é essas coisas que deixam bem claro que essas coisas aconteceram de fato, digamos assim, né? A Regan tem uma breve conversação com uma jovem que se diz autista e que ela não deveria poder falar, mas ela tava falando com a Regan, sabe? Eu vou tentar explicar melhor. Ela, depois que ela sai daquela sala ali, ela tenta falar com a menina e que a menina não tá conseguindo falar com ela, e de repente a guria tá falando, só que ela tá falando bem devagar, sabe? A pronúncia é lenta. E a guria fala, eu sou autista, I'm autistic. Ela realmente fala isso e eu não consigo falar. Daí a Regan fala, como que tu não consegue falar se eu tô te escutando? Daí ela fala, tu tá me escutando? Tô. E daí a gente vê que chega a mãe da menina e a mãe da menina, quando ela ouve a filha dela falando, ela tá reagindo como se ela não tivesse acostumada a ouvir a filha dela falar. Sabe? Então realmente indica que algo estranho acabou acontecendo ali, sabe? Como se a Regan tivesse sido capaz de
ajudar, sabe? Ou influenciar a menina a falar. Então já abre de novo o leque de que a Regan tá possuída, ou será que a Regan tem uma função espiritual também, né? O que já dava-se pra se deduzir também, sabe? Tipo, se esse Kokumo foi possuído pelo Pazuzu há muito tempo atrás, lá na África, e depois o mesmo demônio estava possuindo a Regan em Washington, sabe? Tu começa a entender que o filme tá falando desse negócio, de uma linhagem de pessoas, né? Variadas, diversas, nascendo em lugares diferentes do mundo, e também já nos fazem se lembrar da primeira cena desse filme, né? Que se passava lá no México, da menina que estava possuída, ela se mata pegando fogo e tudo mais, e ela tinha dito, eu curo as pessoas, por que isso está acontecendo comigo, sabe? Então dá pra entender que a Regan também seria uma espécie de curandeira, feiticeira, só que por ela viver numa sociedade capitalista norte-americana, nada disso tinha chegado até o conhecimento dela, sabe? Ela não tinha nunca se interpretado como uma possível sacerdotisa, digamos assim, né? Daí a mulher, tá, eu já te falo da parte que a mulher a filha, a mãe da mulher se emociona, a mãe da guria se emociona, né? E daí a Jeannie parece não ter gostado do que a Regan fez, a Regan, ela pergunta assim, o que que tu falou pra ela? Nada. Daí ela fala assim, tenta não mexer na cabeça das pessoas e tudo mais, sabe? Que é meio perigoso, sabe? E daí, enfim, aí a Regan sai da clínica junto com a Sharon, né, que é a assistente da mãe dela, e o padre Lamont tenta iniciar uma outra conversação sobre o ocorrido, sabe? Sugerindo que ela entrou na mente da criança e a fez falar. Então, o velho não tá nem tentando se limitar, tipo, não, vou tentar chegar devagar. Ele já sempre chega com os dois pés no peito, falando exatamente o que ele acha. E a Jeanne corta ele abruptamente, sabe? Diz que não quer mais que o padre visite a clínica e nem que tente falar com a Regan, porque ela quer manter tudo científico, enquanto o padre parece que está fascinado ou obcecado sobre essa ideia de demônios possessores, né? Então, deu pra ver que ela não é mais a favor dessas aparições do padre lá na clínica dela. Aí a gente vê que o Philip visita o museu, né? E ele se encontra com a Regan. Tanto, e mais uma vez indicando que eles ainda têm algum vínculo, sabe? Que pode ser visto como espiritual, ou como vocês preferirem, né? Por causa que até o padre pergunta assim, como é que tu sabe que eu ia estar aqui? Daí ela fala assim, eu não sabia, com certeza, né? Indicando que ela já tinha imaginado, né? Uma espécie de intuição, talvez, de que se ela fosse até o Museu Nacional lá, Museu de História Nacional, ela encontraria com ele. Porque já tinham falado sobre essa expressão, sabe? Também já, na própria narrativa, a Regan tinha citado que, quando ela fala que eles podiam estar na África, a mulher pergunta pra ela, como é que tu sabe? Diz, que eu já vi coisas parecidas no museu, sabe? Então, né, todas as pequenas ligações, digamos assim. Aí eles têm uma breve conversação sobre o que viram na última sessão, né? Aquela que eles viajaram muito louco por aí, e o padre fala sobre a ideia de que existe aquilo que eu, Renan Cardoso Penteado, defino como inconsciente coletivo, né? Que é uma expressão normal, contemporânea, tipo, que as pessoas falam sobre isso. Mas esse filme tá. Basicamente, ele tá deixando claro que essas coisas que ele tá mostrando pra audiência vêm da ideia de que várias pessoas já sugeriram que, além do mundo físico terreno que a gente vive aqui, existe o inconsciente coletivo, que é o lugar do imaginário, dos sonhos, do espiritual, é o lugar onde todo mundo tem acesso a tudo, digamos assim, inclusive às outras pessoas, inclusive aos sonhos das outras pessoas, às memórias, o passado, o presente, o futuro. Enfim, esse é o famoso inconsciente coletivo, sabe? E, mais uma vez, como eu falei pra vocês, isso fecha direto com aquilo que eu acredito na minha vida. Então, esse filme tá trazendo esses temas, é o tipo de coisa que eu fico, tá, legal. E eu entendo que pra outras pessoas essas coisas deviam ser tipo assim, porra, não tô entendendo nada, né? Aí no final da cena, dessa cena no museu, é revelado, sem nenhuma fala sobre isso, mas eu pausei e fiz questão de confirmar que era isso que eu tava vendo, né? De que o lugar que o Pazuzu foi enfrentado, lá pelo Mary, né, aquele lugar que eu falei que podia ser um templo, ou uma igreja, ou uma sinagoga, agora eu posso falar com mais certeza que se trata de uma igreja de pedra da Etiópia, sabe? Por quê? Porque realmente os dois vêem uma representação, né, de uma escultura de um lugar lá no museu. Eles falam, não foi um lugar tipo aquele ali que a gente viu lá na visão, e eles concordam que sim. E quando a tela vai dar um zoom no lugar, dá pra te ver uma descrição assim do lado, sabe? E eu dei pausa na cena, se tu der pausa na cena, dá pra ver que tá mostrando o ponto da Etiópia. E por que tudo isso é interessante? É porque hoje em dia, eu tenho conhecimento de uma informação que eu acho que eu já falei em alguns programas sem contexto, que a Etiópia é o lugar onde abriga uma das vertentes mais antigas do cristianismo, sabe? Sim, a Etiópia, a Etiópia hoje em dia define um país da África, né? Mas a região que hoje em dia a gente chama de país Etiópia é uma região que é habitada por povos africanos, tipo, por milhares e milhares de anos, entendeu? Esse povo passou por todas as fases
de tribal e bárbaro até se tornar uma civilização, e quando eles já eram uma civilização e tudo mais, com elementos culturais distintos e característicos daquela região, eles incorporaram o cristianismo muito no início do cristianismo, sabe? Então existe uma igreja, uma corrente de cristianismo feita por pessoas negras desde, sabe-se lá, desde o início do cristianismo mesmo, sabe? Realmente é uma das vertentes contínuas mais antigas do cristianismo no mundo, que eu acho muito fascinante do ponto de vista real, antropológico, da vida real, quando eu comecei a ter mais noção disso e pesquisar, entender que existe muitas igrejas naquela região, existe uma Bíblia etíope, digamos assim, que tem diferenças da Bíblia não etíope, porque tem todo, inclui as pessoas negras na Bíblia, sabe? Inclui uma história que simplesmente as pessoas da Etiópia conhecem e que não está incluído na Bíblia padrão, digamos assim. Eu já estou entrando num bagulho que eu não devia ter tão profundo, né? Eu vou pedir perdão para as pessoas que agora estão ouvindo muito sobre isso. Perdão. Só que, enfim, justamente por eu ter já todos esses conhecimentos hoje em dia, eu achei muito legal mesmo que lá nos anos 70 os caras pensaram que é uma maneira interessante de trazer uma versão diferente do cristianismo, que as pessoas estavam acostumadas a ver, é levar para a Etiópia. Ainda que, como eu falei, não foi mencionado nada disso, né? Mas foi simplesmente porque eu vi que aquele lugar que eles estavam mostrando lá era uma igreja de pedra da Etiópia, ficava mais evidente que se tratava assim do cristianismo africano, que é muito, muito antigo, sabe? Mas, né, enfim, eu só queria dizer que eu tirei o chapéu para a inclusão desse tipo de referência, que para mim melhorou a obra, talvez até como um todo, né? Vamos continuar. Aí o padre Lamont tenta obter a permissão do cardinal, aquele lá do começo do filme, para ele ir até a África e encontrar Kokumo, né? Alguém que ele acredita ser um homem iluminado, capaz de ajudar na luta do bem contra o mal. Então ele já chega mais uma vez, né? Esse padre, ele é um cara que na hora que ele vai expressar o que ele tá pensando, ele não se limita em chegar até o ponto final, né? Eu já tinha imaginado que isso talvez fosse mal interpretado, sabe? E o cardeal realmente não gosta da ideia e ele ordena que o Lamont recue da investigação, porque ele fala que a intenção era apenas investigar as circunstâncias da morte do Merrin e não ocupar a sua posição como um exorcista, sabe? Inclusive, o cardeal diz que as atitudes e palavras de Lamont são heréticas, né? E, tipo, eu não entendi, eu consigo entender quais são os pontos, tipo, não especificamente como herética, sabe? Eu acho que eles conseguiram trabalhar bem isso daí, considerando que o padre estava claramente se mostrando um cara aberto a outras espiritualidades, embora, como eu acabei de falar, a igreja etíope fosse cristã. No filme eles não tinham estabelecido, sabe? Eles não estavam chamando a religiosidade representada naquelas pessoas da Etiópia lá como o cristianismo. Mas, né, eu imagino que eles sabiam disso. Eu imagino que quando o cara incluiu isso na história, ele tinha esse tipo de noção e informação, por isso que ele fez aquelas pessoas com cruzes, porque ele entendia que faria sentido esse tipo de representação, tá ligado? Só que o padre, né, considerando que ele é um cristão ortodoxo do Vaticano e do ponto de vista dele, o cristianismo legítimo é apenas do Vaticano, faria sentido que ele não tivesse feliz com a ideia de tudo que esse cara tava falando, sabe? Provavelmente até esse próprio cardeal que mandou ele fazer as investigações, a intenção dele era que o padre Mary fosse descreditado, sabe? Quando ele disse que parte do clero queria que o padre Mary fosse exonerado e considerado um herege, quem sabe ele era parte desse clero também, né? E mais uma vez fica esclarecido que o herege do título seria esse próprio padre, tá ligado? Ele que seria o padre herege, não porque ele realmente não acredita em Cristo, mas porque ele é um cara mais assim amplo nas crenças dele e o que ele quer realmente é ajudar as pessoas e não se preocupar com a doutrina ortodoxa do Vaticano. Então, honestamente, esse padre Lamont é um personagem interessante, sabe? Pelo menos das coisas que tem a ver com ele, o que ele quer fazer é ajudar as pessoas. Isso é digno, vocês não acham? Mas vamos adiante, né? Porque realmente tem várias anotações, eu vou tentar realmente não ficar estendendo na frente, tipo, puxando assuntos que nem tem a ver com o programa que nem eu fiz agora há pouco. Mas enfim, aí rola uma curta cena de transição com a Regan contemplando o horizonte no terraço da cobertura da casa dela, né? Esse filme tá chegando a 1 hora, talvez a minha análise já também, né? E até agora, eu confesso pra vocês que quando eu tava assistindo, eu tava gostando da jornada, sabe? E eu já tinha concluído que essa primeira 1 hora desse filme é mais interessante e estimulante do que a primeira 1 hora do filme do original do Exorcista, né? Aí, enfim, nisso a gente vê o padre Lamont chegando até a igreja etíope, né? Aquela mesma igreja que a gente já viu nas memórias, nas visões do passado, numa cena que eu achei bem maneira e interessante, assim, desse ponto de vista antropológico que eu já tinha estabelecido, sabe?
É legal o jeito que as construções são feitas, inclusive porque lá na Etiópia tem igrejas assim magníficas, não só em questão de arquitetônica, mas essa parada assim de tu imaginar o contexto que elas foram feitas, porque elas são umas igrejas meio escavadas, umas igrejas meio que feitas em pedras mesmo, sabe, esculpidas diretamente e talhadas, melhor dizendo, em montanhas, etc. Tem umas coisas fantásticas desse ponto de vista lá, sabe? E eu gostei deles estarem trazendo isso para um filme na década de 70, sabe? Aí de volta à cidade, né? A gente vê uma breve conversação entre o Regan e Jeannie, né? A terapeuta dela, que foi visitar a Regan em casa, porque a Regan não andava visitando a clínica, ela não estava fazendo terapia, talvez, né? Daí a Regan pede a Jeannie que ajude o padre Lamont, né? E daí a mulher fala assim, é por isso que tu não tem ido mais à clínica, porque eu não tenho deixado mais utilizar o sincronizador, né? Então dava pra ver que a terapeuta tinha voltado 2 passos para trás desde que essas coisas estavam evoluindo pro lado que ela não estava mais conseguindo lidar cientificamente, né? Aí a gente volta pra igreja de pedra e a gente vê que o Philip pergunta para um nativo lá que compreende inglês se há alguém no templo que possa se lembrar do padre Mary, né? E isso leva eles para conversar com um sacerdote, um homem mais velho, de barbas brancas lá e tal, que tem uma consciência sim da passagem de Mary por aquele lugar. Inclusive, ele identifica que o Padre Mary era um homem santo e conta sobre o capítulo que um jovem, né, e ele acaba, conforme ele vai falando sobre aquele evento, né, do dia que o Kokumo foi exorcizado, ele disse que naquele mesmo dia a gente tinha visto o capítulo que um jovem da região caiu para a morte, sabe? Por causa que enquanto ele estava querendo subir, isso daí é uma coisa que a gente viu no flashback mesmo, sabe? Enquanto ele estava escalando para chegar na igreja, estava soprando uns ventos muito fortes que supostamente tinha sido criado pelo demônio Pazuzu, porque ele é o demônio dos ares mesmo. Então eles estavam trazendo, tipo, no primeiro filme nada é dito sobre isso, embora no livro essas coisas deveriam ter sido mencionadas já que elas são informações que a gente identifica como historiográficas, né? Então agora, nesse filme aqui, eles estão trazendo mais todo esse lado. Enfim, enquanto o Philip tá descendo por esse desfiladeiro, né? A gente vai vendo umas transições, que a gente vai vendo ele descendo lá para o lugar onde um jovem caiu para morte, digamos assim, enquanto a Regan tá sapateando no show, sabe? É uma cena que poderia ser meio tediosa, meio tipo, o que tem a ver com sapateado agora do nada, sabe? Embora na primeira vez que a Regan aparece, ela tá treinando sapateado, então pelo menos eles estão mostrando que essa menina tinha alguma aspiração artística, digamos assim, só que, né, isso vai ter mais uma repercussão agora, porque voltamos para a Etiópia, né? E a gente vê que o padre, né, o Lamon, ele encontra o esqueleto de um jovem que ficou caído no meio de umas pedras, e daí todo mundo fica assim, caralho, como é que tu ficou sabendo que esse cara tava enfiado nesse buraco, sendo que a gente nunca tinha achado ele aí? E o Lamon, ele acaba falando demais, que é uma coisa, é uma constante nesse filme, né? Ele simplesmente, dá pra ver que ele é um cara muito honesto, sincero, ele não tem noção de como que os outros podem perceber as afirmações dele, né? Basicamente ele diz que ele viu numa viagem que ele fez com um demônio e os caras daí começam a tratar ele como um adorador do diabo, sabe? Os locais ali, tá, os religiosos da Etiópia, né? Fala que ele é adorador do demônio, inclusive começa a expulsar ele da vila com várias pedradas assim e tal. E ele foge correndo, pega o carro dele e consegue fugir. Só que enquanto ele tava recebendo as pedras, tu vê que a Regan tava sentindo a dor das pedradas, sabe? Cada vez que tu viu o padre levando uma pedrada, lá no sapateado a Regan sentia, o que faz com que ela tropece e caia do palco de cara no chão, sabe? E ter que ser socorrida, digamos assim. Então, mais uma vez, são indícios de que até agora eles não estão vinculados por causa daquelas coisas que eles fizeram, né? Daquelas situações de sincronização, digamos assim. Ah, aí tu vê que a Regan foi atendida, né? Ela foi levada para a clínica, no caso, certo, pela própria Jeannie, que a Sharon deve ter ligado para ela ir lá socorrer. E tu vê que ela pede para ela não ser dopada, sabe? Ela faça por favor, não me dopa, eu preciso sonhar. Então eu estou trazendo várias coisas que pra mim faz sentido, sabe? Ela quer sonhar, porque quando ela sonha, ela tá fazendo viagem astral, ela pode se comunicar com o Padre Lamon, e se ela ficar drogada, ela vai dormir, vai ficar no limbo lá, que lá ela tá, tipo assim, ociosa, digamos assim, né? Inclusive ela até fala assim, ah, parece que você quer matar a minha alma. E eu não entendo, eu não acho que a mulher tava querendo ferrar isso, mas eu acho que tava servindo pra mostrar, assim, como uma pessoa que não crê no espiritual, mesmo querendo ajudar uma pessoa que crê no espiritual, ela pode acabar limitando, podando, indo contra aquilo que a pessoa acredita. E na minha opinião, ela não só acredita, mas sabe que é verdade, né? Enfim, de volta à África, o Lamont tá perguntando para uma freira francesa, né? Eu sei que ela é francesa porque aparecia na legenda falando em francês assim e tal. A freira francesa a respeito de uma suposta cidade muçulmana com paredes de barro, né?
Aí ele fala que a cidade era muçulmana, sabe? Então, mas eu não sei de onde que ele se baseia pra dizer que a cidade é muçulmana, mas tudo bem. Enfim, né? Feita com as paredes de barro, que basicamente é o lugar onde o Kokuma devia habitar, né? Tomando como base a experiência, a projeção astral que eles fizeram na metade do filme. Aí nessa mesma cena, um homem desembarca de um avião monomotor, sabe? É o cara que ele vê carregando uma imagem de Cristo numa cruz e ele fala pra Philip, essa cidade que tu tá falando aí pode ser a cidade de... Onde é que tá o nome dela? Jepti. É um lugar que fica lá no meio do nada, aqui na África. Eu conheço todos os lugares, assim, da região que tem um lado espiritual sagrado, porque ele fala que vende imagem, sabe? Ele vende imagem para muçulmano, para árabe, para cristão, não importa o que as pessoas peçam, ele entrega lá, ele leva as imagens até lá, sabe? E daí o cara fala que pode levar ele lá, sabe? No avião dele. Aí no meio da viagem até o Felipe comenta que já voou sobre aquela área. E o cara fala, quando? Ah, nas asas de um demônio. Ele fala assim, de um cara gargalhado, né? O tal de Edwards, que é esse maluco aí que só aparece nessa cena mesmo, né? Aí o Lamont chega até Jept, né? A gente pode ver um pouco da ambientação da cidade, que é muito bem feita, sabe? Vê claramente que é uma cidade feita em estúdio, sabe? Eles não estão em lugar nenhum. E tem vários takes, inclusive, revela que nem quando tá nascendo o sol e tá se pondo o sol, eles estão no lugar aberto. Foi gravado no estúdio, mas isso pra mim não é demérito, porque realmente é um cenário bem maneiro, a cidade é bem, tipo, bem controlada, no sentido assim, de que tu vê que eles pensaram em cada uma das imagens, dos símbolos que eles vão fazer, e é uma maneira interessante assim, também de lidar com o lado fictício, né? Não precisa toda a cidade que tu vai colocar numa história, num filme, tem que ser representações de cidades reais, digamos assim. Então eu gostei dessa inclusão desse lugar também, né? Até que ele chega até um oficial local, né? Um cara que tu vê que seria uma espécie de militar da região, e ele pergunta pro cara se o cara, acho que em francês ele fala com o cara, né? Se o cara conhece alguém chamado Kokubo, e o cara simplesmente fala que não, 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 né? Isso o filme já tá chegando a 1h15, né? Então a gente tá se caminhando, bem dizer, pros 30 minutos finais. A gente vê uma curta cena da Regan dormindo na cama dela só e voltamos pra África de novo. Agora o filme vai ficar com esse tema, sabe? Dele sempre ficar viajando entre os dois personagens, sabe? Aí a gente vê que o padre Lamont tá vagando, sabe? E perguntando nas ruas por Kukumo, Kukumo, Kukumo. E daí ele dá de cara com uma multidão que leva ele até alguém que eu imagino ser uma espécie de líder, sabe? Porque é um cara assim, tá com umas outras vestes, ele é acompanhado por uma mulher cheia de joias, com seios de fora, etc e tal. Só que tudo que essas pessoas daí da região falam, eu não compreendia, porque eles estão falando no dialeto nativo deles, e não tinha legenda também, sabe? Então, realmente, assim como o padre não entendia nada que estava sendo falado, eu também não entendia, né? Indo adiante, aí depois tá amanhecendo lá na África e tal, tu vê que como se o padre tivesse ficado a noite toda acordado procurando tal de Kokumo, e a gente vê uma breve cena que mostra esse set bem montado. A gente tinha feito as destacações, então, destacamentos, observações, né? Lá, lá, lá. Mas a último momento última parte desse momento que tá amanhecendo aí é o Philip pedindo forças para Deus, sabe? Porque ele diz que ele tem resistido bravamente e que ele não invocou o nome de Pazuzu, né? Aí a seguir rola uma cena que a Regan, né? Só que a Regan, não só a Regan versão Pazuzu, porque tu vê que é como se o demônio realmente estivesse morando dentro dela todos esses anos, sabe? Porque de vez em quando ele se manifesta e tudo mais. Daí tu vê que os dois estão se comunicando de alguma forma, sabe? Telepaticamente, digamos assim. E daí do nada, sabe? O padre tava vagando do nada, ele chega na entrada de uma espécie de uma casa feita numa caverna, sabe? Daquilo que eu acabei de falar pra vocês. Parece uma casa, uma residência, tem uma entrada e tudo mais, só que tu vê que é como se ela tivesse sido esculpida diretamente numa pedra, né? E daí ele vai entrando naquela casa, ele encontra o Kokumo, né? Finalmente. E ele tá vestindo uma roupa que parece uma roupa de gafanhoto, sabe? Uma roupa de gafanhoto tamanho de um ser humano, né? Aí o Kokumo alerta o Lamont que ele não confia mais em Deus, sabe? Que agora ele tá admirando o Pazuzu e daí o Felipe nega, ele fala que o único senhor para ele ainda é Jesus Cristo, aquele que morreu na cruz, etc, etc. Aí o Kokumo fala assim pra ele, então, se isso é verdade, atravessa em minha direção, porque o piso, tipo, o piso da caverna em direção a ele tava cheio de prego saindo do chão, sabe? Então era uma prova da fé dele, digamos assim, e o padre
vai na mãe, ele tá meio que hesitante. Tu vê que apesar dele ter dito que ele acredita em Cristo, na hora de ter que provar a fé dele com uma aprovação, tava meio que sem saber o que ia fazer. Só que ele acaba tentando atravessar, ele pisa, só que assim que ele pisa naqueles pregos e perfura o pé dele, tu vê que é como se ele perdesse o equilíbrio e ele fosse cair, sabe? Ele chega a tropeçar, tu vê que ele vai cair de cara naquela travessia de prego que tinha ali, só que daí, antes que ele caia, digamos assim, a cena transiciona para outro momento, sabe? É quando se ele fosse cair, muda tudo, desaparece aquela cidade que ele tava, literalmente. Mais uma vez, é por isso que eu falei que eu entendo que tem várias pessoas que ficam assim, caralho, o que acabou de acontecer, o que acabou de ver? Só que basicamente é como se ele tivesse assim numa sala normal, num prédio contemporâneo, não era mais esse estilo todo assim, de caverna e tudo mais. E ele tá diante do Kokumo, sabe? É o mesmo ator interpretando um personagem com o mesmo nome. Só que agora é um Kokumo com roupas assim de médico, sabe? Não tá mais vestido com aquela caráter tribal, nem com aquela fantasia de gafanhoto. E ele até fala, você é Kokumo? Sim, eu sou. Né? E ele fala assim, você conheceu o Padre Mary? Ele, sim, sim, conheci um homem chamado Padre Mary quando eu era mais jovem, lá na Etiópia. Era um homem fantástico. Então dá a entender que ele tá diante do mesmo cara que ele tava procurando. Só que agora, por algum motivo, ele não tá mais se apresentando daquela forma. Ele tá aparecendo de novo. Pareceu de novo, não. Ele tá parecendo com uma nova aparência que a gente nunca tinha visto, sabe? E daí os dois entram numa conversação sobre gafanhotos, inclusive que o cara tá levando ele aqui onde a gente tá pesquisando os gafanhotos para entender os ciclos deles, para evitar as pragas e as pestes e também entender as possíveis doenças que eles podem carregar, sabe? É um lugar assim de estudo sobre gafanhoto mesmo, né? E daí ele até explica sobre a boa gafanhoto, sabe? O good locust, né? O bom locusto, que seria uma fêmea que geraria filhotes que eles não entram no estado de frenesi que os outros entram, sabe? E daí seria uma forma de romper a reação em cadeia, porque dizem que é assim que funciona esse negócio da nuvem de cima, sabe? Tem a ver com a chuva, com coisa do. Cara, realmente é complicado. A explicação bem simplista de por que, que às vezes dá merda é por questões naturais, sabe? De vez em quando por questões do clima, do meio ambiente, rola coisas que fazem com que os gafanhotos tenham esse comportamento destrutivo. E se não rolar essas condições específicas, não rola, né? Então eles estavam querendo desenvolver fêmeas, que seriam as boas gafanhotas, que essas fêmeas geram filhotes que eles nunca entram no estado de frenesi, isso romperia essa reação em cadeia, digamos assim, sabe? Então realmente, mais uma vez, é um papo todo simbólico, metafórico, tu pode correlacionar com coisas da... Tu pode tentar trazer para a vida real, entender como que isso se aplicaria à nossa vida e o que que o enxame de gafanhotos destrutivos podem ser associados com o nosso comportamento em sociedade, sabe? Enfim, tem toda uma simbologia que eu não vou dizer pra vocês que eu entendi tudo, é um filme autoexplicativo. Não, é um filme confuso, sabe? Mas o que eu faço pra vocês é que mesmo sendo confuso é estimulante, tá ligado? Não é uma coisa que eu tava achando sem o menor fundamento. Só é simples, não é tão intuitivo, digamos assim, né? Enfim, indo adiante, né? E daí, enquanto o Lamont tá voltando para os Estados Unidos, a gente vê que a Regan tá fugindo do hospital, sabe? Ela simplesmente conseguiu se recuperar, saiu da cama dela, e daí ela sai caminhando lá da clínica, e uma mulher vê ela e fala, Regan, tu não pode sair, a doutora não te deu alta. Mas ela só fala, tchau, e se manda, né? Aí o Philip chega de volta, né, para os Estados Unidos e vai direto até a residência da Regan, mas ele é recebido pela Sharon. Mas a Sharon xinga ele e manda ele embora, sabe? Ela fala assim, você tá estragando tudo, agora a Regan saiu da clínica por tua causa, ela tá completamente diferente desde que tu chegou, tu tá enfiando coisa na cabeça dela, né? A gente não quer mais saber de ti nas nossas vidas. Enfim, enxotando velho. Aí, mais uma vez, o Lamont e a Regan se encontram no Museu de História Nacional e eles decidem, História Natural, melhor dizendo, né? Museu de História Natural, e decidem utilizar a máquina de estrobo, né? Que é o sincronizador que a Regan roubou da clínica, né? Ela não só fugiu da clínica, como levou aquela máquina com elas, né? Enquanto isso, a Sharon chegou até a casa da Jeanne, né? Porque a Jeanne não estava atendendo a ligação, porque ela estava no dia de folga com os filhos dela. E daí a Sharon vai até a casa dela, conta o que aconteceu. E a doutora fala: Não, eu não vou chamar a polícia, eu vou encontrar eles sozinho, porque eu acho que a polícia pode acabar transtornando essa situação, deixar tudo mais complicado. Eu vou chegar até a Regan e conversar com ela, sabe? Eu e ela cara a cara e tudo mais, né? Enfim, enquanto isso, a Regan e o Lamont chegam até o quarto de um hotel para iniciar a sessão, sabe? Inclusive, todos esses momentos finais da Regan, ela tá caminhando só com uma roupa, tipo, ela tá com uma camisola, por cima da camisola ela tá com
um roupão, sabe? O que é bem indicativo de que ela tava realmente pouco se fudendo para qualquer outra coisa na vida dela que não fosse esse de cunho sobrenatural, sabe? Ela não tava ligada muito na vida, no dia a dia dela. É a roupa que ela tá vestindo desde que ela fugiu do hospital, basicamente, sabe? Então ela nem se preocupou em ir pra casa dela, se trocar, etc, né? Então ela, até o final do filme ela vai estar assim. E daí tu vê que a Regan, né? A Riga, não só a Riga normal, a Riga versão do Pazuzu com aquela voz demoníaca, ela tá conduzindo a experiência de alguma forma, né? Que os dois estão tendo lá nesse quarto desse hotel, com aquela máquina. E eles estão chegando até uma hora e meia, né? E, mais uma vez, essa aqui é uma anotação que eu fiz de mim pra mim mesmo, sabe? Que eu tava considerando o filme interessante até esse momento, embora nesse time frame específico eu não sei se ele era mais interessante que o primeiro filme, sabe? Porque a segunda hora do primeiro filme é que ele começa a melhorar do ponto de vista terror. E esse filme aqui, como eu disse pra vocês, não é mesmo um filme de terror. Quem tá me vendo que pode estar concluído que não é um filme muito assustador, né? Aí eles começam a ter mais uma jornada astral, né? Que tem início com o momento em que o Pazuzu executava o Padre Merrin, sabe? A gente vê o momento que o Pazuzu está esmagando o coração do Padre Merrin mais uma vez. E a gente entende que o Padre Merrin, tipo, a gente escuta a voz do próprio Padre Mary falando que a vida dele inteira ele tentou proteger jovens como o Kokumo e a Regan, né? Mais uma vez indicando que eles têm uma ligação. Daí ele até menciona também que são jovens capazes de curar, né? E mais uma vez, isso nos leva a pensar na menina do começo do filme, sabe? Aquela menina mexicana ou de algum outro país de língua hispânica que morre no começo do filme que ela também pronunciava isso. Ela dizia especificamente que ela era uma espécie de curandeira, sabe? Então tu entende que realmente tem isso, tem essa luta, esse demônio, né? Inclusive, nessa parte específica do filme é mencionado especificamente isso, sabe? Pazuzu não é um demônio qualquer. Ele é um enviado do diabo para possuir e destruir essas pessoas capazes de fazer o bem, tá ligado? Então, mais uma vez, cara, eu achei interessante esse tipo de elaboração por trás, porque deixa de ser só aquela coisa, ai, uma menina aleatória sendo abusada por um demônio que surgiu do nada. Se torna meio aquele clichê das crianças escolhidas, sabe? A luta do bem e do mal, se torna, mas esse clichê, pelo menos, ele é mais simbólico, ele é mais representativo, sabe? Do que simplesmente uma menina qualquer do nada ser atacada por um poderosíssimo demônio da antiga Suméria, sem explicação alguma, sabe? Eu prefiro que tu me explique que essa menina, de uma maneira sobrenatural que seja, tenha uma ligação com o bem e ela tem capacidades mediúnicas e por isso ela foi vítima de um demônio que queria destruir ela antes que ela chegasse a esse ponto, sabe? Do que simplesmente dizer que ela era uma menina qualquer e o diabo foi lá porque ele gosta de escolher uma menina qualquer em qualquer lugar do mundo pra fazer qualquer coisa, sabe? Eu prefiro muito mais as explicações do que explicação nenhuma. Enfim. Aí o Merry pede para que o Lamont, né, ocupe o lugar dele. Mais uma vez é uma viagem astral, tá ligado? Então é o padre já morto conversando com o padre já vivo, que isso é plenamente possível no mundo astral, na minha opinião, né? Ocupa seu lugar e a gente volta para uma vivência do Mary na Etiópia, mas realmente não mostra, a gente só consegue ver o Mary jovem lá na Etiópia ainda, só que quando ia começar a mostrar alguma coisa lá, desaparece, indicando que talvez podia ser algum gancho para um terceiro filme, eu não sei, sabe? Aí de volta pro presente, tu vê que o Lamont sai do quarto em uma espécie de transe, sabe? Assim que termina a sessão de hipnose, ele se levanta e a guria tá falando, padre, padre, e ele tá ignorando, e ela começa a seguir ele e ela não consegue fazer ele parar de avançar, seja lá para onde ele tá indo, né? Aí a Jeannie descobre que a Regan pegou o sincronizador, que ela ainda não sabia disso, e ela recebe uma ligação da Regan, que nesse momento ela tá na estação de trem, né? E daí tu vê que a mulher fala, o que que tá fazendo na estação de trem? Ah, o padre Lamont tá indo pra Washington, né? Que é onde aconteceu as cenas do primeiro filme. E a mulher fala, Regan, não vai com ele, tá correndo muito perigo, sabe? Só que daí ela desliga o telefone na cara da mulher e segue pro trem, né? Os dois embarcam no trem, né? Mais uma vez a Regan segue vestindo a roupa dela de camisola e roupão, o que faz com que todo mundo fique, né, olhando pra ela, tipo, por que que essa mulher tá entrando no trem vestindo roupão, né? E daí, na hora que o cobrador tá pedindo os tickets, né, a Riga, ela tava meio que roubando, sabe? Ela tava, como ela tá com essa roupa daí, ela tá sem dinheiro. Então ela tenta pegar dinheiro na roupa do velho, né, do padre, e daí o cara vê esse momento, né, o cara que ia cobrar os tickets e fala assim, apanha ela, sabe? Como se ela fosse uma larápia, digamos assim. Só que daí o Philip pega e ele solta a seguinte frase, né? Philip é o padre, deixa em paz. Ela pertence a mim. Aí, tipo assim, o quê? Deixa em paz, ela pertence a mim. Então tu já vê que claramente o velho não tá normal, sabe? Claramente ele já tá sendo manipulado por forças ocultas, eu diria, né? E agora é isso, cara. O filme tá pra acabar e ele vai começar a ficar cada vez mais louco, inclusive até louco demais. Eu confesso pra vocês que é o famoso filme que foi longe demais, mas olha, pelo menos me entreteve, tá ligado? Enfim, aí a Jeannie
pra atender a vítima de um acidente, sabe? Que mais uma vez, pra mim eu interpreto como aquilo que. Como se o cara tivesse colocando problema, sabe? O cara que não é mais o cara. O padre, ele tem poderes tão grandes que ele consegue fazer acidentes acontecer pra que para que a mulher demore mais tempo para chegar em Washington do que eles, né? Porque a mulher queria impedir, seja lá o que os dois pretendiam fazer. Tipo, o padre pretendia fazer e a menina tava seguindo ele, digamos assim, né? Aí rola uma transição para dentro do trem, né? E as falas brisantes do Lamont, que basicamente ele começa a falar algumas coisas que reforçam aquilo que eu já tô dizendo aqui, que é o que aconteceu, sabe? Que ele começa a dizer, eu estou me sentindo diferente, é tanto poder, eu sinto que eu posso fazer qualquer coisa, sabe? Então, realmente eu não acho que essas frases eram a troco de nada, eu acho que era o diretor querendo dizer que realmente quem estava fazendo as coisas acontecer de uma maneira tipo, praticamente sobrenatural. Para vocês terem uma ideia, a Jean e a Cheryl estavam indo para Washington de avião e tu vê que começa a rolar uma turbulência, sabe? Então eu acho que era o diretor realmente nos mostrando que o velho tá com poderes, tipo, além da compreensão, porque ele não tá agindo só como ser humano nesse momento, sabe? Aí chegando em Washington, a Jean e Cheryl pegam um táxi, né? Enquanto o Lamont e a Regan estão pegando o ônibus, né? Eles ficam mostrando os paralelos dos dois, né? Inclusive, o motorista do ônibus, ele tá parado comendo um lanche, né? Ele tá esperando certo da hora dele pra acelerar, e daí do nada o padre dá um gritão, anda logo que a guria tem que chegar em casa. Aí o gordão, né, que era o motorista gordão, olha pra ele com uma cara assim de porra, e larga o lanche dele e acelera, né? Então, mais uma vez indicando por esses acessos de raiva do padre, que nunca tinha agido assim no filme até agora, que com certeza ele não é mais só o padre, né? Aí, faltando uns 17 minutos pro filme acabar, o Lamont entra na casa do primeiro filme, né? Onde vai rolar o desfecho, né? E começa a acontecer um monte de merda, cara. Como assim? Eu vou tentar explicar mais ou menos. É que agora eu nem vou tentar me expandir muito, mas olha, o caos começa a rolar solto, sabe? A mulher que tava chegando lá, a Jeannie, junto com a Cheryl, sofre um acidente no táxi delas. Começa a chegar um enxame de gafanhoto, tu fica assim, mano, o que tem a ver enxame de gafanhoto em Washington? Mas foda-se, tá chegando enxame de gafanhoto em Washington. Aí, tipo, quando chega o chame de gafanhoto, depois do chame de gafanhoto que rola um acidente. E depois que rola um acidente, que era uma coisa bem climática, volta pra dentro da casa de novo, que era a Regan vagando atrás do padre, que o padre tinha pulado o muro, a Regan pula o muro também, aí ela fica com o roupão preso no arame farpado, tem que tirar o roupão, ficar só com a camisola, sabe? E daí, enquanto a Regan tá caminhando em direção à porta do quarto, né? Antes disso ela encontra o Lamont, que o Lamont, ele tá agachado meio que num canto apontando pra porta, indicando que ele viu algo assustador dentro do quarto, sabe? E daí a Regan, depois disso, ela mesma caminha até a porta do quarto, que é uma coisa bem simbólica também, né? Foi nesse quarto que ela sofreu aquelas coisas horríveis do primeiro filme, que ela mutilou a própria vagina com o crucifixo falando, fode a minha buceta, sabe? E que deu um tapa na cara da mãe dela e falou pro padre Caris, a sua mãe chupa caralhos, Caris chupa caralhos no inferno, sabe? Então, tipo, realmente é o momento que ela ia retornar para um lugar onde ela sofreu o diabo na mão desse demônio, né? E daí, assim que ela abre a porta, ela vê outra coisa que não tem muita explicação, mas ela vê uma outra Regan lá, tá ligado? Nessa cena final do filme vai ter duas Regan. A Regan humana, normal, comum, e uma Regan demoníaca que não tá com uma maquiagem, tipo a do primeiro filme, sabe? É uma Regan parecido com... É tipo a Regan normal, só que ela tá com uma maquiagem mais assim... sensual, talvez seja o termo que eu posso dar, só que os olhos dela estão amarelão mesmo, sabe? Só que ela não tá com aquela cara asquerosa do primeiro filme e tudo mais. Enfim, enquanto isso, a Sharon tá saindo do veículo contorcido e tu vê que ela tá ignorando os pedidos de ajuda da Jean, né? As duas mulheres estão feridas e tudo mais. E daí parece que ela também tá possuída, tá ligado? Porque tem duas mulheres que acidentaram e uma delas tá pedindo socorro. E a primeira a sair dos destroços tá meio que cagando, ela tá literalmente assim, ela não tá nem reagindo aos gritos de horror da mulher do lado dela, sabe? Então pra mim já era uma indicação de que essa mulher, Cheryl, também tava possuída. O que era tipo assim, nossa, quantas pessoas nessa história estão possuídas, sabe? Aí a versão demoníaca da Regan, né, convida, tipo, primeiro o padre se ergue e ele começa já a segurar a Regan pelos braços. E enquanto ele tá fazendo isso, a Regan demoníaca convida o padre pra se deitar com ela na cama, né? E rola uma cena assim quase sensual com os dois, porque é muito breve, mas realmente o padre chega a se deitar do lado da Regan, que não é a Regan humana, e ele começa assim a botar os lábios dela perto, os lábios dele perto do pescoço dela e tudo mais, sabe? E ela começa a passar a mão nele também, então tipo, eles tiveram realmente que gravar uma cena com esse caráter, só que daí ela fala assim pra ele, mate ela, sabe?
Ela fala pro padre, né, mate ela, mate ela. E daí ele se levanta pra matar a Regan de verdade, digamos assim, né? Enquanto isso, cara, do lado de fora, a Cheryl se matou, né? A guria que era assistente da mãe, da Regan, se matou. Ela tava pingando gasolina lá e ela pega, toca fogo nela mesma, assim, se incendeia, basicamente. E enquanto isso, a outra mulher tá tipo, não, não faz isso contigo mesmo, sabe? Tipo, é muito caos, cara. É caos pra lá e pro outro, né? E voltando pra dentro, lá de dentro da casa, o Lamont tá tentando matar a Regan. Ele tá sufocando ela, batendo ela assim na parede. E rola uma cena assim que é tipo assim, é complexa, tá ligado? É realmente complexa, tá tentando descrever. Basicamente, a Regan demoníaca começa a falar com vozes múltiplas de várias entidades demoníacas, só que a Regan humana também é capaz de canalizar múltiplas vozes. Tem uma hora que ela tá falando como se ela fosse ela, depois ela começa a falar como se ela fosse o Kokumo, sabe? Ela fala com a voz do Kokumo e frases do Kokumo, e também com o Padre Merrin, que ela começa a falar assim, não, tu tem que ter força, tu é um padre, tu tem que continuar o meu trabalho aqui, tu tem que matar aquela Regan do mal, sabe? Então é como se fosse a Regan do bem e a Regan do mal tentando controlar o padre, e basicamente, né, a Regan do bem vence, sabe? Né? Rola uma comunicação dupla, tu vê que tá a voz do padre Mary e a voz da Regan ao mesmo tempo, dizendo pro Lamont que ele precisa arrancar o coração maligno de Pazuzu. E literalmente ele vai pra cima da mulher. É uma cena muito estúpida, cara, não vou mentir pra vocês. É muito estúpida, é muito caótica, porque o padre, tipo, ele não vai exorcizar a mulher, que tu nem entende como é que tem duas Regan ao mesmo tempo, sabe? Não faz o menor sentido nada nisso. Só que, cara, começa a rolar meio que um terremoto, a casa começa a rachar, começa a chover, mano, começa a acontecer tudo ao mesmo tempo, sabe? É como se estivesse abrindo 5, 6 portões do inferno naquela casa, e no meio dessa cena caótica, cara, completamente caótica, o cara literalmente arranca o coração da mulher, sabe? Tipo assim, no meio daquela briga, tava a mulher na cama, assim, rar, rar, se grunhindo, assim, e o padre em cima dela tentando dominar ela, sabe? Sem nenhuma prece, sem nenhuma reza, sem nenhuma questão de exorcismo mesmo. Só que do nada ele enfia a mão no peito da guria, tipo estilo Mortal Kombat, sabe? E arranca o coração dela fora, e eu fiquei assim, caralho, mudei de ideia. Esse filme é incrível, é o melhor filme que eu já vi na minha vida, sabe? E daí termina essa cena caótica nesse momento, sabe? Que a Riga do mal morre. Tu vê o cadáver dela caindo de escadaria abaixo. A Riga do bem, ela faz ela mostra que ela é capaz de fazer a mesma coisa que o Kokumo, porque tava rolando também manifestação de gafanhotos em Washington, né? E ela começa daí a girar a mão dela pra cima numa cena que te lembra, né? É remanescente do que o Kokumo fazia quando ele era jovem, e ela consegue, de fato, dispersar aquela nuvem de gafanhotos. Então é isso, sabe? A casa foi literalmente arrasada, cara. Arrasada porque teve um terremoto, teve tudo, sabe? Foi completamente. Aquela casa foi destruída, veio abaixo, né? Mas só que dessa vez o padre Lamont tá vivo, né? Ele não morreu, que nem os dois padres do primeiro filme. Inclusive realizou um exorcismo, não só um exorcismo, ele arrancou o coração, de eu nem sei do que ele arrancou o coração. Porque, né? Não era a Regan. Provavelmente não é nenhuma mulher de verdade, então ele matou um demônio materializado, cara. Eu não sei, literalmente eu não sei, né? E a Cheryl tá morta nela, porque ela se morreu carbonizada, e a Jeannie tá viva, né? Então os três estão ali naquele destroço, e daí. Só que rola uma conversa mostrando assim que a Jeannie entendeu todo o caráter paranormal da história, mas que ela fala assim: olha, eu não tenho mais como te ajudar, então agora eu acho que a tua vida vai ser outras loucuras. E literalmente a gente vê os dois, assim, o padre Lamont e a Regan caminhando por entre os destroços e indo embora viver. Eu não sei que tipo de vida eles vão ver agora, se eles vão se dedicar a lutar contra o mal, sabe? E chega daí um monte de médico, não, né? Tipo, polícia e bombeiro, esse tipo de gente ali no lugar. Eles tentam falar com a Jeannie: senhora, a senhora sabe o que aconteceu aqui? E ela tá, tipo, quieta, assim, sabe? Só com uma cara ainda de espanto depois de tudo que ela viu. E o filme termina nesse caráter aí, sabe? Mas o final também não é nada assustador, é pelo contrário. É praticamente esse final, tu sente que tu tá vendo um filme de aventura, de ação, sabe? De uma guerreira paranormal espiritual ou de um padre paranormal espiritual. Os dois agora vão se unir para enfrentar as forças das trevas, sabe? Cara, realmente rola uma sucessão de eventos caóticos que, sim, são meio toscos porque vão longe demais, sabe? Perde completamente o teor da resto da obra, que não era uma obra assustadora, mas ela era uma obra sucinta, talvez o termo certo, sabe? Não é uma obra muito chocante, mas ao mesmo tempo também eu confesso pra vocês que eu não me entediei, sabe? Então, olha,
É meio decepcionante, é meio bostinho o final, mas pelo menos foi divertido. Então eu vou dizer pra vocês que, assim como o primeiro filme, eu diria que esse filme aqui também é uma obra mista, né? O final do próprio Exorcista 1 também não é um final muito satisfatório, sabe? A cena do exorcismo também é meio boba, também é meio estúpida. O Padre Karras começa a agredir a guria com socos e depois ele se toca pela janela, sabe? Numa situação... Enfim, é um filme que eu acho que eu posso dizer pra vocês de forma simples, olha, ele não é parecido com o primeiro filme, mas eu também considero ele um filme bom, sabe? Assim como o primeiro filme, eu não considero um filme excelente, uma obra-prima e tudo mais, mas eu acho que ele é um filme memorável, marcante, tem várias cenas que pra mim são inesquecíveis e que tem um valor, principalmente pro lado do choque e do terror. Mas de narrativa, cara, eu confesso pra vocês que eu acho que é bem indiscutível que essa narrativa que é mais profunda, é mais elaborada. Não é perfeita, ela tem ponta solta assim, só que o primeiro filme praticamente nem história tem, sabe? Tem alguns poucos dramas pessoais e várias outras coisas desnecessárias, várias conversas que não chegam a lugar nenhum, vários personagens minoritários que não têm qualquer importância e vários outros pontos que seriam interessantes eles desenvolver que eles não desenvolvem, como tudo que é dito nesse filme sobre o Pazuzu, as origens dele, sabe? Só que assim, ele leva mais para um lado espiritual mais abrangente, sabe? Sai simplesmente do cristianismo e possessão demoníaca, leva para essa história de projeção astral, inconsciente coletivo, traz outras formas ritualísticas além da simples cristã. Só que né, realmente o aspecto do exorcismo fica totalmente deixado de lado, sabe? Esse padre daí, que apesar de não ser um personagem chato de seguir, ele não tenta realizar exorcismo nenhum, só que, porra, ele arrancou o coração de um demônio materializado com a própria mão. Então, talvez isso tudo que eu falei não faça o menor sentido e esse padre simplesmente seja sensacional, sabe? Mas, enfim, é isso que eu posso dizer pra você, sabe? Eu achei o filme interessante, eu achei um filme bacana, assim. Não, nunca mais vou associar esse filme como um filme ruim, porque eu confesso pra vocês que eu achava que eu ia odiar esse filme. Eu achava que eu ia achar uma bosta, detestável, desprezível. Mas olha só, eu realmente acho que quem assistir esse filme, não esperando ver uma obra muito, tipo, com teores muito similares, sabe? Mais do mesmo, não esperando ver algo que tu vai sentir, nossa, eu sinto que eu estou assistindo uma história que aperta os mesmos botões, sabe? Que tem os mesmos gatilhos, porque simplesmente não tem. Mas agora, se tu assistir essa obra pelo que ela é e tudo mais, talvez tu curta, sabe? Depende dos teus gostos de narrativa, depende do teu gosto para simbolismo, depende do teu gosto para, sabe, inclusão de outras metáforas, de outras explicações, sabe? Porque essa história tem de tudo, sabe? Eles tendo. Definitivamente é uma história mais profunda, sabe? Isso daí é indiscutível. Eu acho que não tem como fazer de conta que o primeiro filme trata de tantos temas, tantas possibilidades e articula tão bem quanto esse filme aqui faça. Só que eu entendo que ele pode ser. É um tipo de escolha hit and miss, tá ligado? Eu entendo que para várias pessoas os temas, os tópicos, as novas ideias que eles tentaram implementar aqui não pegaram bem, mas olha, eu vou dizer pra vocês, o que tornou pra mim esse filme interessante e memorável, inclusive eu acho que eu nunca mais vou esquecer, é que eu vou poder saber que são duas obras bem distintas, com outras ideias, com outras formas, inclusive, de trabalhar, sabe? Só que realmente a parte do... Se tu gostou de coisas do primeiro filme, esse filme não traz mais coisas do primeiro filme, sabe? Ele realmente tem os mesmos personagens, o mesmo universo, só que ele conseguiu direcionar para outras questões, mas pra mim... Ó, tá chegando uma hora já então. Já passei de 1h30 falando. Bom, fazer o quê, né? O filme tinha quase 2 horas. Essa é a dica pra concluir, sabe? Pra mim, todas essas mudanças, hoje em dia, sabe? Eu posso dizer pra vocês que funcionaram muito, sabe? Se talvez eu tivesse assistido esses dois filmes na época, sabe? Um em 73, outro em 77, eu fizesse parte da grande maioria que detestou, que esperavam assistir mais cenas de vômito e de pessoas subindo e descendo escadas e mutilações genitais e profanidades. E como esse filme literalmente não tem nada disso, sabe? A pessoa se sentiu decepcionada. Só que, né, pra mim, tipo, esse estilo de obra derivado do Exorcista 1, existem tantas, tipo, existem tantas obras que não são o Exorcista 2, mas que tentam ser o Exorcista 2, sabe? Pegam os mesmos recursos, as mesmas ferramentas, as mesmas coisas que compõem aquela narrativa e fazem mais do mesmo, sabe? É uma jovem sofrendo, uma jovem se modificando fisicamente e falando obscenidades e profanidades e passando por situações paranormais, são a família delas sendo destruída, as mães delas ficando em frangalhos, sendo atormentadas por aquela situação, sabe? É uma receita que eu já vi replicada extensivamente.
Em compensação, esse filme, que é sim a sequência direta do Primeiro Exorcista, não traz de volta nenhum desses recursos. Isso, pra mim, ajuda a configurar ele como um filme bom, um filme bacana, apesar de não ter nada a ver com o Primeiro Exorcista mesmo. Mas é isso aí. Quem me viu até a final, espero que tenha curtido. E amanhã eu tô de volta novamente, trazendo outra análise de um filme de terror nesse Monkey Madness 2022. Valeu!